Olá, sejam muito bem-vindas à nossa jornada O Melhor Ano da Sua Vida. Hoje você está dando um primeiro passo para uma jornada que vai fazer com que 2025 seja realmente o melhor ano da sua vida. Se você sente que você está preso em ciclos, que você não consegue evoluir em nenhuma área da sua vida, sente que você está carregando dores do passado ou constantemente tentando agradar a todos, enquanto você acaba se perdendo de si mesma, essa jornada foi feita para você. Ao longo dessa jornada, eu vou te mostrar o real passo a passo para fazer de 2025 o ano que, de verdade, vai te trazer as mudanças que você tanto quer. Então, vamos juntas entender o que tem te segurado até agora. Por que parece que a vida insiste em não sair do lugar? E mais importante, o que você precisa fazer para mudar tudo isso? A minha intenção aqui não é te oferecer soluções rápidas ou promessas vazias, mas um caminho claro e poderoso para você se libertar dessas amarras e viver com autenticidade de verdade. Mas primeiramente, se você ainda não me conhece, meu nome é Jessie, sou mentora, empresária e eu sei o que é querer mudar e sentir que sempre está no mesmo lugar. E eu sei também que é difícil quebrar esse ciclo sozinha. Ao longo dos anos, eu estive ao lado de muitas mulheres incríveis, assim como você, que sentiam que a vida não avançava. E juntas, nós descobrimos e desenvolvemos um método que realmente funciona. Eu vou explicar como é que vai funcionar essa jornada. Nessa série de aulas, eu vou te ajudar a destravar todas as amarras que te travam para que você consiga, de fato, ter o melhor ano da sua vida. E nessa aula em específico, eu vou falar das 5 travas invisíveis que faz com que a maioria das mulheres não prosperem. Seja no trabalho, no relacionamento, na vida como um todo. Então, não adianta. Se essas travas não forem quebradas, você não vai prosperar. E você vai acabar entrando em mais um ano cheio de vontade, cheio de desejos, mas, mais uma vez, sem resultado. Vai chegar no final do ano de 2025, da mesma forma que você chegou no final do ano de 2024. E por que eu acho que você precisa saber essas 5 travas? Porque mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. E diz uma coisa, quantas vezes você fez promessas no início do ano? Quantos anos você faz isso? Quantas vezes você se comprometeu a fazer diferente, a mudar, a se priorizar? Quantas vezes essa motivação toda foi perdendo força logo nos primeiros meses do ano? Por que mesmo querendo tanto, as coisas parecem que não mudam? É porque você está presa nessas 5 travas invisíveis. E a partir do momento que você entende essas travas e aprende como destravar, é como se tivesse um cadeado na sua vida e as coisas começarão a fluir de uma forma que você nunca viu antes, quando você destravar o cadeado. Eu ouço diariamente dezenas de relatos de mulheres dizendo que a vida está tão enrolada que não sabem nem ao menos por onde começar. Outras vêm e falam que até conseguem começar bem, mas chega no meio do caminho, acaba acontecendo algo que faz com que elas voltem ao início. Até parece que quando algo está prestes a acontecer, as coisas vão explodir, tudo vai dar certo, tudo dá errado. E aí, volta a estaca zero de novo. E aí chega um momento que fala assim, não vou nem tentar mais, porque na hora que eu tô quase lá, o negócio volta, não é pra mim. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu algo parecido? Provavelmente sim. É o que acontece com a maioria das pessoas. Isso acontece justamente por causa dessas 5 travas. Mas antes de explicar quais são essas travas, talvez você até esteja agora se perguntando: Jessie, mas para você é fácil. Você não tá na minha pele. Você é diferente de mim. Eu entendo. É natural pensar assim, e de fato, né? Olhando de fora a vida do outro, pode parecer mais simples, menos desafiadora, como se a dor não tivesse sido tão intensa ou o caminho tão difícil quanto o seu. Mas eu te garanto, eu sei exatamente o que é estar presa, dar voltas e sentir que, por mais que eu me esforçasse, nada parece o suficiente. Eu já estive exatamente onde você está agora. Essa sou eu há 5 anos atrás. Naquela época, a minha vida parecia travada. Eu sentia que eu era uma pessoa muito boa para sofrer do jeito que eu sofria. Não era sobre viver uma vida miserável, mas sobre não conseguir alcançar os objetivos que eu queria. Era frustrante. E para lidar com isso, eu negava tudo. Mentia para mim mesma, dizia que estava tudo bem, que não precisava de nada. Eu estava super acima do peso. Eu estava com 78 quilos, 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. Só que eu dizia para os outros e para mim mesma o tempo todo que eu tinha que me aceitar como eu era. Dizia que aquilo era o certo, que não precisava mudar. Mas no fundo era tudo o que eu queria. Eu queria emagrecer, eu queria me sentir bem. Assim como eu também queria ter dinheiro para viajar, para comprar carro, para ter uma casa.
Só que ao mesmo tempo eu achava que isso era muito errado. Era uma batalha, sabe? Uma batalha interna. Querer muito, mas ao mesmo tempo não acreditar que eu podia. Profissionalmente, as coisas até pareciam funcionar, sabe? Eu tinha trabalho, eu era reconhecida, mas a verdade é que a minha vida financeira não saía do lugar. Eu não tinha coragem de cobrar pelo meu serviço, de colocar um preço justo por aquilo que eu fazia. Eu não me sentia autoconfiante. Para mim, dinheiro era algo muito distante, algo quase proibido. E ao mesmo tempo eu olhava para outras pessoas que tinham tudo e eu pensava, por que que eu não? Por que que eu, que sou tão boa, uma pessoa tão incrível, não conseguia? Tem gente que trata mal os outros, que é egoísta, e elas têm tudo. Por que que eu não posso? Nos relacionamentos era a mesma história. Eu buscava validação o tempo inteiro. Não fazia o que eu realmente queria. Se as pessoas ao meu redor não aprovassem aquilo que eu estava querendo, eu anulava. Eu julgava tudo e todos o tempo todo, mas principalmente eu julgava a mim mesma. Uma parte de mim sabia que eu era incrível, que merecia ter tudo que eu desejava. Só que a outra parte dizia, você não precisa disso, porque não é isso que traz felicidade. Felicidade está na família, no relacionamento, na simplicidade, você tem que ser humilde. Só que mesmo assim, mesmo eu vivendo tudo isso daí, eu não era feliz. Foi quando o dono da casa que eu morava numa casa alugada, ele pediu o imóvel. Eu pagava R$ 800 de aluguel. E ele pediu, era julho, ele pediu a casa para entregar até dezembro. Tinha até dezembro para sair. Foi um choque, assim. Porque aquela casa, ela era meu refúgio. Ela tinha um gramado, ficava num bairro bom, em Jundiaí. Eu sabia que na minha cidade, ali era muito caro um aluguel. Aluguéis parecidos custavam pelo menos R$ 3.000 uma casa daquela. Então eu não tinha condições de pagar isso. Só que eu também sabia que eu não queria me mudar para um apartamento pequenininho, sem varanda, sem conseguir tomar um sol, sem nada que me conectasse com a natureza. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha. Eu decidi que eu iria morar em uma casa com gramado. Eu não sabia como, mas eu decidi. Naquela época, para você entender, eu fazia cerca de R$ 1.500 por mês. Mas em agosto, alguma coisa mudou ali, né, no caso. Meu faturamento, ele dobrou para 3.000. Em setembro, já estava em 4.000. Em outubro, estava em 6.000. Em novembro, 7.000. E aí, quando chegou dezembro, trabalhando só até o dia 20, eu fiz 10.000. E eu assim, não conseguia acreditar. Os clientes começaram a aparecer e a fechar contratos de uma forma que parecia mágica. Então, eu decidi me mudar para uma casa que eu encontrei no mesmo bairro, também com gramado, só que com aluguel de 2.000. Aí, meu namorado, na época, ele achou uma loucura aquilo. Ele falou assim, você tá louca? Você fez R$ 10.000 agora, porque é fim de ano. Janeiro vai ser difícil. As pessoas não vão contratar assim em janeiro. Mas aí eu virei pra ele e falei o seguinte, eu nunca mais vou fazer menos de R$ 10.000 por mês. E foi o que aconteceu. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante, todos os meses, fechando com R$ 10.000 ou mais. Aquilo virou o meu novo normal. Só que essa não foi a primeira vez que eu decidi algo e fiz acontecer. Desde pequena eu já manifestava essas coisas que eu queria. Eu lembro quando eu quis me mudar para São Paulo, eu tinha 18 anos. Minha família não podia me ajudar financeiramente. Morar em São Paulo era uma coisa, né? De outro mundo. Imagina, uma cidadezinha de 28 mil habitantes. Eu ir para São Paulo, eu nunca tinha andado em São Paulo. Só que eu decidi que eu iria sim. E quando eu decidi, as oportunidades começaram a aparecer. Eu consegui uma bolsa de estudos, sem nem prestar vestibular. Eu morei em repúblicas e conheci muitas pessoas que abriram muitos caminhos para mim. Alguém me perguntou como é que eu tinha feito aquilo, né? Como é que eu tinha conseguido sair do zero para os R$ 10.000 mensais? Como é que eu tinha manifestado tantas coisas incríveis na minha vida? E aí, quando começaram a perguntar, eu percebi que era natural para mim. Eu ouvia a minha intuição e eu fazia o que sentia que precisava ser feito. Até que hoje, eu entendo, né? Eu entendia naquele momento que a resposta não estava onde eu tanto buscava. No fim, a resposta estava dentro de mim todo esse tempo. Não era diploma, não era aparência, não é quanto eu sabia. Estava na forma como eu via o mundo. Foi quando eu comecei a perceber que a prosperidade, ela tá para nós como o ar está para os pulmões. A prosperidade está ao seu redor o tempo todo, pronta para entrar na sua vida. O problema é que passamos tanto tempo presas em crenças limitantes, em bloqueios emocionais, em medos, que a gente não consegue enxergar isso. E aí foi quando eu comecei a estudar a lei da atração que tudo começou a fazer sentido.
Eu aprendi que a maneira como pensamos, sentimos e agimos molda toda a nossa realidade. E isso me levou a aplicar essa consciência em outras áreas da minha vida. Na minha saúde, no meu corpo, na minha aparência física. Eu comecei a atrair pessoas, relacionamentos que realmente faziam sentido pra mim, era o que eu queria na época. E aí, eu passei a viver com propósito. E hoje a minha vida é abundante em todos os sentidos. Depois que eu apliquei esse conhecimento em minha vida, eu decidi começar a ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. E olha, é incrível, tem sido incrível ver como elas também conseguem prosperar. Ver superando os bloqueios, realizando sonhos que pareciam impossíveis. Eu tenho vários relatos hoje de mulheres que conquistaram empregos melhores, saíram de relacionamentos abusivos que não conseguiam antes, se reconectaram consigo mesma, começaram a viver a vida que elas tanto desejavam, não a vida que as pessoas queriam que elas vivessem. Se libertaram. Então foi através da minha própria jornada e apoiando outras centenas de mulheres que eu descobri como a transformação verdadeira é possível. E esse é o conhecimento que eu quero trazer para você nessa jornada agora. Vale ressaltar que, assim como você, eu também estava com a minha vida super travada. Eu também sentia que minha vida não evoluía. Eu também sentia que nada ia adiantar. Mas depois disso, depois de destravar, minha vida mudou completamente. Então eu entendo a sua frustração. A verdade é que todas nós vivemos buscando soluções para as mesmas dores. Tentando vencer as mesmas lutas. É como se estivéssemos em um labirinto onde, por mais que tentemos, acabamos voltando ao mesmo ponto, todo mundo, todas nós. E eu conheço muito bem essa angústia, sabe, esse negócio de no peito. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero te mostrar que a transformação verdadeira, ela é possível. Que mesmo que agora pareça super difícil, existe um caminho. E esse caminho começa com entender o que te trava e, em seguida, aprender a superar esse bloqueio. Hoje o método que eu vou te ensinar nasceu dessa busca. Ele é um guia, ele é um passo a passo. Ele vai te ajudar a sair do labirinto e encontrar, enfim, o seu próprio caminho. E sabe, é que chega a ser emocionante ver uma mulher que depois de passar por tanta coisa, passar por vários bloqueios, por vários traumas na vida, conseguir se destravar. E isso, pra mim, poder ajudar essas mulheres de alguma forma, acabou se tornando meu propósito de vida. Eu acredito que isso é a minha forma de conseguir agradecer a Deus e ao universo tudo de bom que eles têm me feito. Poder levar esse conhecimento adiante e conseguir formar um grupo de mulheres fortes e prósperas, um verdadeiro exército. Elas não ficam presas a relacionamentos ruins, que não ficam dependentes de outras pessoas. Mulheres que consigam ter controle de suas próprias vidas e prosperar em coisas inimagináveis. E quanto mais mulheres prósperas, mais elas irão prosperar na vida de outras pessoas também, na vida de suas famílias, de seus filhos, na sua casa. Quando você entende como as coisas funcionam e começa a co-criar coisas em sua vida, as pessoas à sua volta começam a enxergar essa mudança e elas tendem a querer prosperar também. E agora talvez você se pergunte, mas Jess, o que é que realmente me trava? Eu quero te contar algo especial. Existem 5 bloqueios emocionais que, sem perceber, fazem com que a vida pareça parada, estagnada. São inimigos invisíveis. São pequenos, mas são persistentes. E eles minam a nossa força e nos impedem de avançar. São esses bloqueios que fazem com que muitas pessoas iniciem um novo ano cheias de planos, mas logo se vejam na mesma situação de antes, com aquela sensação de vazio, de estagnação. E hoje a minha intenção é te ajudar a entender esses bloqueios e como eles atuam de forma silenciosa. Conhecer esses obstáculos é o primeiro passo para que a gente consiga quebrar. A gente só consegue quebrar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente enxerga que está nos travando. E eu tenho certeza de que no final dessa série, você terá o que precisa para finalmente se libertar e fazer de 2025 o ano em que você vai se conectar com sua verdade. O ano em que você começa a viver a vida que merece. É um ano do start, o ano do início. Então, recapitulando para você que está chegando agora, deixa eu explicar um pouquinho mais como vai funcionar essa semana. Hoje estamos na aula de número 1 e aqui eu vou te explicar as 5 travas invisíveis que estão travando a sua vida. Na aula 2, que é amanhã, eu vou apresentar a solução para esses problemas e o método que foi responsável por desbloquear totalmente a minha vida e que ninguém ainda te contou. Tem esse detalhe.
E na terceira aula, preparamos uma surpresa para você. Vamos fechar com chave de ouro e presentear aqueles que acompanharam todas as aulas. Por isso é muito importante você assistir as 3 aulas, porque você só vai conseguir entender todo o processo se você assistir tudo. Então vamos lá. As 5 travas invisíveis são: a primeira trava invisível é o que chamam de trava cognitiva da decisão. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Feche seus olhos e imagine a vida do seu sonho. Pensa agora em você vivendo naquela casa que sempre desejou, ampla, decorada do jeito que você gosta, um carro novo na garagem, o carro que você quer. Imagina-se em um relacionamento que te traz paz, trabalhando no emprego dos seus sonhos, ganhando bem, viajando sempre que deseja. Só de imaginar já dá uma sensação gostosa, não dá? Imagina um pouquinho aí, já com os olhos fechados imaginando. Esse prazer que você sente ao visualizar tudo isso é o seu cérebro liberando dopamina, um neurotransmissor responsável pelo sentimento de recompensa, que nos dá a sensação de prazer e motivação. E o interessante é que o cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Ou seja, só de pensar na mudança é como se sentíssemos a felicidade da mudança. Isso é um ótimo impulso. Pensar nas mudanças, nos sonhos, tudo isso nos traz prazer. Mas aí começa o dilema, porque o cérebro, apesar de amar e imaginar a mudança, ele odeia mudar. Porque ele identifica qualquer tipo de mudança como algo perigoso. E qual a preocupação maior do ser humano? A sobrevivência. E o nosso cérebro, ele evoluiu para nos manter em segurança. Imagina só, há milhares de anos atrás, quando os homens ainda tinham que sair e lutar por comida, eles não sabiam se estariam vivos até o final do dia. Eles tinham que estar sempre, o tempo todo, atentos a qualquer decisão errada que eles tomassem. Porque isso poderia custar a vida deles. E mesmo hoje, para você ter uma ideia, vivendo em uma sociedade mais segura, o nosso cérebro ainda traz este instinto primitivo de autoproteção. Aliás, até essa ansiedade que você sente hoje é uma resposta fisiológica que foi desenvolvida na época dos nossos antepassados, que servia para eles reagirem a algum perigo, como se algo fosse atacá-los a qualquer momento. Mas a verdade é que não existe nenhum perigo mais. Como eu falei, o cérebro ele não sabe distinguir o que é real ou imaginário. Então, só de pensar nos perigos de mudar, isso causa aquela reação física real no nosso corpo. A gente chega a ficar doente, de verdade. Então, resumindo, o cérebro, ele ama pensar na mudança, mas odeia mudar de fato. E aí começa o grande problema. Criamos sonhos, planos, expectativas. Ficamos felizes imaginando a mudança. Mas quando chega o momento de agir, parece que algo nos segura. E não é preguiça ou a vontade de ficar na zona de conforto. Porque você sabe que você não está confortável. É algo muito mais profundo. Quando nos vemos diante de uma grande decisão, nosso cérebro tenta a todo custo economizar energia e te manter em segurança a ponto de ele ver a sua situação atual como muito mais segura, mesmo que você esteja muito infeliz onde você está. E essa trava de segurança é algo sutil, que acontece sem ao menos você perceber. Só que ela é muito poderosa. Ela faz com que a vida que você vive, mesmo desconfortável, pareça mais aceitável do que a mudança. A ponto de você se questionar: será que eu quero mudar mesmo ou aqui tá bom? E com isso, as chances de mudar vão embora. Eu vou te dar um exemplo prático. Pensa naquela sua ideia de começar a treinar, ir pra academia. Imagina que você tem 10 quilos a menos, está mais magra. Está com o corpo que você deseja, caminhando na praia, se sentindo bem, confiante, bonita, gostosa, sendo desejada pelo seu marido ou pelo seu namorado. É até um arrepio gostoso, né? Oh, meu Deus, isso que eu quero na minha vida. Mas e se eu te disser agora que eu quero que você vá à academia hoje, terminando essa aula? Pega, coloca uma roupa e vai treinar. Você não pode mais enrolar. Eu tô falando sério, começa hoje. A sensação já mudou, né? Já não é mais tão prazeroso. Aquele arrepio já não é de ser gostoso. É um arrepio de, ai meu Deus do céu, não acredito que eu tenho que ir. Eu tenho certeza que automaticamente vem na sua cabeça pensamentos do tipo, não, mas hoje não dá pra hoje não, né? Não, calma aí, é que eu tenho não sei o quê. Preciso de mais tempo, tenho que me organizar, não tenho dinheiro, tenho coisa pra fazer. Semana que vem eu começo, por aí vai. Essa trava nada mais é do que o seu cérebro ativando suas defesas, arranjando desculpas pra te manter
onde você está, longe do desconforto de mudar e, mais uma vez, longe do seu sonho de estar andando linda na praia. Próxima vez que você vai na praia, você fica cacando de novo. Esse mecanismo ele é tão forte que muitas vezes o corpo até reage física. Quando você pensa em começar a agir, você pode até começar a se sentir mais cansada, de verdade, com sono, desmotivada. Aquela energia boa que você tinha, de pensar em 10 quilos a menos, mais magra, vai embora. Você fica doente, começa com febre, com gripe. Tem uma frase que diz que o cérebro prefere um inferno conhecido a um céu desconhecido. Mesmo sabendo que sua saúde e vida poderiam melhorar, o medo do novo é tão grande que o desconforto familiar passa a parecer até confortável. Isso acontece também quando você pensa em sair de um emprego que te desanima ou de um relacionamento que te faz mal. E isso ainda não é o pior. O pior de tudo é quando você cede a esse desconforto. E aí você fala, então tá bom, depois eu penso nisso. Semana que vem eu começo. Quando eu tiver tempo eu faço. E aí acaba deixando para resolver depois. Seu cérebro te recompensa com um alívio imediato. Já aconteceu com você? Isso não é coincidência, não. Esse alívio é o seu cérebro liberando dopamina. Te recompensando por ter adiado a decisão. Falou bem, hein? É como se ele pensasse, ufa, nós evitamos que essa loucura dessa decisão perigosa acontecesse. E isso, dia após dia, acaba virando um ciclo vicioso. Cada vez que sua mente te convence a deixar para depois, você fortalece ainda mais essa zona de conforto que te aprisiona. Eu costumo falar que a zona de conforto é uma banheira de merda. Tá quentinho, mas é cocô. A gente tem que levantar. Vamos dar por uma piscina gostosa? Levanta da banheira de merda. E o resultado, se você não faz isso, é uma frustração crescente e a sensação de que por mais que você queira, não consegue sair do lugar. Esse padrão de sempre adiar, ele vai virar uma armadilha, vai te prender na banheira. Você sente prazer em pensar na mudança e também prazer em evitar o desconforto da mudança. É uma dança entre a vontade de mudar e o medo de enfrentar o novo. E isso se torna um padrão muito forte. E é tão perigoso quanto qualquer outro vício. Você está entendendo que isso é um vício? A realidade é que quanto mais reforçamos esse comportamento, mais difícil se torna de quebrá-lo. E o problema real aqui não é o medo de perder, mas a ilusão de que estamos decididas a mudar. Quando na verdade a gente está apenas ensaiando a mudança na nossa mente, sem nunca dar o primeiro passo de verdade. E vale lembrar que o universo só te entrega o que você deseja se você tiver clareza do que quer e estiver aberta para receber de verdade. Se essa trava te impede de avançar, fica impossível mandar a mensagem certa para o universo sobre o que você realmente quer. Tem uma frase poderosa que diz: não peça a Deus para te mostrar o caminho se você não está disposta a mover os seus pés. E muitas mulheres vivem assim, não porque não querem, mas sim porque elas vivem esse ciclo interminável dessa trava invisível desde que se conhecem por gente. Elas foram ensinadas a viver isso. A segunda trava invisível é o seguinte: são as travas das crenças silenciosas. Quando finalmente a gente encontra coragem para tomar uma decisão, a gente se depara com uma nova trava invisível, que são as crenças que carregamos, muitas vezes sem nem perceber. E por mais simples que possam parecer, essas frases, elas carregam um peso gigantesco. Elas representam crenças que carregamos ao longo da nossa vida, influenciadas por comentários que ouvimos na infância, por experiências pessoais e até pelo que a gente absorve da sociedade. E aí, com o tempo, essas crenças elas se tornam tão enraizadas que elas começam a moldar, de fato, quem a gente acredita ser e o que sentimos ser possível para nós. E aí chegou num ponto da vida que a gente ouviu tanto que a gente já não sabe mais distinguir o que aquilo que ouvimos é nosso mesmo, da nossa personalidade, ou apenas uma camada externa que a gente adicionou à nossa forma de ser por ter ouvido dos outros. A gente não sabe mais quem nós somos. E aí quando a gente pergunta assim, quem é você? Você fala, eu sou mãe, eu sou profissional X, eu sou... Isso não é você. Quem é você? Essas crenças, elas afetam todas as áreas da sua vida, emocional, profissional, nos relacionamentos. E funcionam como pequenas âncoras invisíveis. Elas nos seguram no lugar, impedindo o nosso avanço.
E elas nos levam a questionar se vale a pena continuar andando ou se é melhor parar. E aí entra novamente nosso cérebro, tentando nos manter protegidos. Quando tentamos algo novo e não sai como a gente planeja, aquela vozinha na cabeça, sabe? Vem. E o nosso cérebro, querendo nos poupar daquela dor, do esforço, busca evidências para validar aquela vozinha. Do tipo, realmente minha mãe estava certa, né? Eu não sou boa o suficiente mesmo. É como se o nosso cérebro dissesse para si mesmo: você trabalha tanto, você se esforça tanto, e não chega a lugar nenhum. É melhor parar de tentar. Fica onde você tá, que tá bom, pelo menos você não vai cansar. Fica mais no celular, dorme mais, não vai fazer diferença mesmo. E o que acontece mais uma vez depois disso? Dopamina. Quando validamos essas crenças e aceitamos como verdade, a gente sente um prazer momentâneo em aceitar que aquilo não é para nós e está tudo bem. A gente acaba levando na brincadeira e a gente volta na nossa zona de conforto, pensando, viu só? Fique aqui na nossa banheirinha. Não inventa moda, não. Lembra que sua mãe dizia sempre que você não era a mais inteligente? Então ouça sua mãe. A mãe sabe das coisas. Continua onde você tá. Pelo menos aqui você conseguiu chegar, mesmo não sendo tão inteligente assim. Então fica. Não vai perder isso, não. E no fim, nosso cérebro ele acaba nos mantendo na zona de segurança, mesmo que esse seguro não seja nem de longe o que realmente queremos. E talvez algumas pessoas ouçam isso e pensem: Jessie, será que o problema não sou eu mesma? É aqui que está a armadilha. É aqui onde entra o problema das crenças. Elas nem sempre representam a realidade. Você pode ser muito capaz, ter habilidades incríveis, mas ainda assim sentir que não é boa o suficiente para tentar algo novo. Você pode ser linda, mas ainda assim você não se acha bonita. Pode ser uma mulher de valor, maravilhosa, esforçada e empoderada, mas ainda assim não se sente digna de ter um homem de valor à sua altura. E esse ciclo faz com que, sem perceber, você acabe aceitando muito menos do que merece e se sabote ao longo do caminho. E ainda tem mais um ponto, né? Sempre tem mais um ponto. Sempre que tem algo bom prestes a acontecer, esses pensamentos começam a encher na sua cabeça, fazendo com que você trave, desista, ou nem mesmo tente. E quanto mais você repete esse ciclo, mais você torna confortável em estar nessa posição, mesmo que seja frustrante. É por isso que você não sai. E esse é o poder das crenças limitantes. Elas são como uma muralha invisível, que sem que a gente perceba, nos limita. Limita o que achamos ser possível para nós. E o mais irônico é que o próprio cérebro acaba sendo um aliado dessa muralha. Ele reforça ainda mais essas crenças para nos manter em nossa zona de conforto, o que acaba com o tempo mudando nossas escolhas, nossos sonhos e, em muitos casos, até mesmo o nosso destino. Eu vou te contar uma história que ilustra muito bem isso. Eu conheço uma mulher que ela sonhava em ter um relacionamento saudável, mas sempre dizia que não era para ela aquilo, que homens são todos iguais e que não existe homens bons. Mas sabe por que ela pensava assim? Porque ela viveu desde criança vendo seus pais tendo um casamento conturbado. E por isso ela cresceu acreditando que o modelo correto de relacionamento tem que ter dor e frustração. E essa crença ela ficou tão forte que, sem perceber, ela acabava escolhendo parceiros e repetindo padrões que reforçavam essa visão que ela tinha desde criança. Era como se ela estivesse programada para esperar que o relacionamento não desse certo e, inevitavelmente, acabava se sabotando, criando situações que levavam ao fim desse relacionamento. Então, para ela, relacionamentos só eram reais se fossem turbulentos. E daí, quando surgia alguém que realmente a valorizava, ela não se sentia atraída, como se algo tivesse errado. Uma relação pacífica não era certo. Resumindo, essas crenças limitantes e esses ciclos que não são finalizados, eles funcionam como travas que nos impedem de avançar. Queremos seguir em frente, mas o peso emocional desses pensamentos nos puxa de volta. Toda vez que tentamos dar um passo para frente, elas surgem, trazendo de volta lembranças de fracasso, medo de tentar algo novo, coisas que a gente ouviu quando a gente era criança. E isso vira um ciclo vicioso que desgasta a nossa autoconfiança e nos faz duvidar da possibilidade de uma verdadeira transformação. E lembra do que falamos sobre o universo? Ele nos dá exatamente o que acreditamos merecer. Quando vibramos em uma frequência baixa, a gente atrai
coisas e pessoas que também estão nessa frequência. Seja escassez, relacionamentos complicados, dificuldades financeiras, a nossa forma física não agrada, a nossa saúde fica péssima. Então, doenças a gente atrai. Se você não se sente digna de ter muito, ele não vai te dar muito. Seguindo o fluxo do que a gente discutiu nas travas anteriores, vem uma barreira que muitas vezes é silenciosa, mas extremamente poderosa, que é a trava 3, a trava da validação externa. Talvez você tenha chegado até aqui pensando, tá, ok, eu já entendi que eu preciso tomar decisões e desafiar crenças, mas por que eu ainda sinto esse vazio? Essa sensação que muitas vezes parece não ter explicação é mais comum do que a gente pode imaginar. É como se estivéssemos constantemente buscando algo que não conseguimos identificar. É um preenchimento, uma paz, que ela parece sempre fora do alcance, sabe? Desde cedo, aprendemos a associar o nosso valor ao que os outros pensam de nós. Lembra quando você tirava boas notas na escola e você ouvia "que orgulho de você"? Ou quando agia de uma maneira correta e recebia um "que menina comportada"? Essas frases, quando ditas com carinho e boas intenções, elas marcam profundamente o nosso inconsciente. E elas criam a ideia de que o nosso valor está ligado ao reconhecimento externo. E com o tempo, moldamos nossas escolhas para agradar, para sermos aceitas, para recebermos essa aprovação o tempo todo. O que acontece é que o nosso cérebro, ele aprende a associar essa validação ao prazer. Sempre que alguém nos elogia ou nos reconhece, há, mais uma vez, liberação de dopamina. Aquela substância que faz com que a gente se sinta bem. Essa sensação, ela é tão poderosa que se torna um vício, só que aquele vício sutil. Então a gente passa a buscar esse prêmio de forma constante. E muitas vezes a gente nem percebe. E assim, as escolhas que deveriam ser feitas por nós e para nós acabam sendo guiadas pelo desejo de agradar. Que é um exemplo. Pense em quantas vezes você deixou ou você evitou de postar um story ou aquela foto por receio do que os outros iriam falar. Ou naquela conversa em que você segurou uma opinião com medo de ser julgada se falasse. Pode até parecer algo pequeno, só que são indícios de como essa busca por validação externa se infiltra no nosso dia a dia e guia nossas decisões. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você faz isso no pequeno, imagina no grande. Com o passar dos anos, essa busca se torna tão automática que a gente não percebe mais. É como se estivéssemos vivendo no piloto automático, tentando atender expectativas externas, enquanto nos afastamos cada vez mais da nossa própria essência. E a pior parte é que essa validação externa nunca será suficiente. Você pode ser aceita e elogiada no trabalho, reconhecida na família, aplaudida pelos amigos. Só que no fundo, aquela sensação de vazio persiste. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais tentamos, mais parece que falta água. E aí, para preencher esse vazio, você vai pensar no seguinte: quando eu conquistar tal coisa, eu vou me sentir realizada. E aí, nesse momento, o cérebro enche seu cérebro de dopamina, na expectativa de que na próxima vez será diferente. E no fim, nunca é. A sua felicidade, ela acaba sempre sendo condicionada a algo no futuro. A próxima conquista, a compra do carro novo, um novo celular, um novo relacionamento, um novo trabalho. E isso te faz ficar presa na famosa corrida dos ratos. Pensa nisso. Quantas vezes você alcançou algo que todos consideravam ser um sucesso, mas quando conseguiu, sentiu que ainda estava faltando algo? Essa é a armadilha da validação externa. Quando vivemos pelos olhos dos outros, perdemos a conexão com quem realmente somos. E esse desconforto é o reflexo dessa desconexão. Eu vou compartilhar com vocês uma história real. Eu acompanhei uma mulher que parecia ter tudo. Ela era admirada pela carreira, elogiada como mãe. E tinha amigos que a consideravam demais como um exemplo. Mas aí um dia ela desabafou. Ela falou assim: eu sinto que eu não sou ninguém sem esses reconhecimentos. Eu vivo para ser a mulher ideal nos olhos dos outros, mas eu não sei mais quem eu sou. Essa fala foi um divisor de águas, porque ela percebeu que, embora a sua vida parecesse perfeita para os outros, ela estava perdida dentro de si mesma. E como eu te conheço,
que eu também passei por isso? Talvez nesse momento você esteja pensando até de uma forma um pouco agressiva. Capaz, eu não busco validação de ninguém. Eu vivo minha vida do meu jeito. Você acha que eu busco validação? Tudo que eu faço é porque eu quero fazer. Eu te entendo. Às vezes pensar nisso nos faz viver umas feridas profundas do passado, né? De fora pode parecer que somos autônomas, independentes e fortes. Mas eu quero te convidar a refletir. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque pensou no que os outros iriam achar? Quantas vezes você tomou uma decisão ou evitou tomá-la porque tinha medo de desapontar alguém ou de parecer fora do padrão? Quantas vezes você deixou de usar uma roupa porque talvez as pessoas iriam rir ou não gostar mesmo você achando super legal? Isso não significa que você seja fraca ou dependente, muito pelo contrário, tá? Isso é fruto de anos de aprendizado e condicionamento. Nós somos ensinadas a viver para agradar, a associar nosso valor ao que os outros pensam. E isso acaba criando uma máscara social que, com o tempo, nos faz esquecer quem realmente somos. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para nos encaixar. No início ela parece que nos protege, mas ao longo dos anos, começamos a acreditar que somos essa máscara. E é aqui que mora o problema. Quanto mais vivemos para atender expectativas externas, mais nos desconectamos de quem realmente somos. A gente vai vivendo, adicionando camadas externas em nossa volta. Opiniões externas, seja de família, amigos, sociedade, religião, que no fundo acabamos nos tornando um personagem criado e não quem somos de fato. E essa desconexão com a nossa essência não acontece de um dia para o outro, tá? É um processo lento, gradual, você não percebe. É alimentado pela tentativa constante de atender expectativas alheias. Isso começa lá na infância, onde você foi escolhendo caminhos, foi escolhendo amizades, foi escolhendo empregos, relacionamentos que pareciam adequados. Adequados. Porque é o que os outros esperam, porque era o que os outros queriam. Mesmo que, na verdade, nunca realmente ressoaram com quem você é. E o resultado disso? Uma vida que no papel parece perfeita, mas que no coração deixa um vazio profundo e você nem sabe por quê. Você só sabe que você está sentindo um vazio e você fala, por quê? A minha vida é perfeita? Como eu posso sentir isso? Chega um ponto que não sabemos mais quem somos. Se somos o que somos, ou se somos apenas resultado de tantas camadas externas. E isso gera um sentimento de vazio. Uma sensação de que estamos sempre buscando algo sem nunca encontrar. E não se trata apenas de ignorar os próprios desejos, mas de aos poucos esquecermos até quais são os nossos desejos. Deus fez cada uma de nós de uma forma, com características únicas. E quando estamos desconectadas de quem nós somos, acabamos nos desconectando da nossa essência e do propósito que Deus tem para nós. Imagina se você pudesse ser quem você quisesse, se não tivesse que corresponder às expectativas dos outros. Poder seguir aquele sonho que você tinha quando você era criança lá atrás, aquele caminho que enchia seu coração de felicidade e de propósito. Seria incrível, não seria? Sabe aquela coisa que você sempre quis, mas que você não fez porque não dava dinheiro? Ou porque não era o que as pessoas queriam? Pois é. O universo está pronto para te entregar exatamente aquilo que é para você. Mas se você evitar pensar nisso, evita assumir sua própria essência, evita viver na sua forma plena, você vai continuar vibrando em uma frequência baixa, confusa e atraindo só coisas dessa forma para sua vida. E agora a gente vai para a quarta trava, que é a trava da expectativa distorcida. Talvez até agora você já tenha começado a entender a importância de tomar decisões, desafiar crenças e se reconectar com a sua essência. Só que existe uma barreira que pode te pegar de surpresa agora, que é uma armadilha tão sutil que muitas vezes você nem percebe que está presa nela, que é a expectativa distorcida. É um dos maiores bloqueios para alcançar resultados e está diretamente ligado à falta de inteligência emocional. Inteligência emocional, por sua vez, é a forma como você entende e administra seus sentimentos, especialmente suas expectativas. Quando isso falta, a trava da expectativa distorcida entra em ação, que acaba sabotando seus desejos e criando ciclos de frustração. Sabe quando você conhece alguém, se apaixona, aquela coisa maravilhosa,
E antes mesmo do relacionamento engatar, você já começa a se imaginar casando, tendo filhos, construindo uma vida com essa pessoa. Mas aí as coisas não saem como esperado e você acaba se sentindo frustrada, magoada. E muitas vezes se sente tola por ter se deixado levar. Ou, por exemplo, quando você decide começar a treinar. Aí você sai comprando todas as roupas que vê pela frente, uma roupa nova, bonita, suplemento. Nos primeiros dias você vai com tudo para academia. Só que depois de uma semana, quando o entusiasmo inicial passa e os resultados ainda não aparecem, você simplesmente para de ir. Uma pequena coisa já te tira do foco. Sabe por que isso acontece? Porque você está sofrendo dessa trava de expectativa distorcida. Você não está sabendo lidar com as expectativas e, consequentemente, acaba não tendo capacidade de analisar os processos de forma realista e equilibrada. A verdade é que tudo que é novo nos causa um certo alvoroço. Pensar em começar algo novo, pensar na mudança, e tudo isso acontece, todo esse alvoroço, essa energia e tal, acontece por causa do quê? Você já sabe. Dopamina. Olha ela aí mais uma vez. Esse neurotransmissor, ele é responsável por quase tudo. Dos vícios, a motivação, e quando ele está desregulado ou condicionado a coisas erradas, nos faz ficar travadas em nossas vidas e decisões. Quando tendemos a querer começar algo, é natural termos uma liberação alta de dopamina. Ficamos eufóricas, por quê? Porque a gente está imaginando o resultado final. A gente fica feliz, ansioso. Só que quando essa euforia passa e os resultados não aparecem imediatamente do jeito que a gente queria, ou quando surgem os primeiros desafios, o desânimo vem à tona. Atualmente, a gente vive em um mundo onde tudo parece estar em um clique de distância. Comida, iFood. Entretenimento, tem aí no Instagram, TikTok, tudo. Relacionamento, você piscou, tá cheio de gente ali, rede social. Então, esse estilo de vida rápido, dia após dia, acaba nos condicionando a querer tudo agora. E nesse imediatismo, treina nosso cérebro a buscar gratificação instantânea, o que nos torna intolerantes à espera, ao processo. E aí, quando os resultados não chegam no tempo esperado, o cérebro já começa a interpretar isso como um fracasso. Você começa a pensar, cara, eu sabia que isso não ia dar certo. E aí, no fim, acaba desistindo. Sem nem ao menos ter tentado pelo tempo preciso para fazer acontecer, sabe? O que acontece é que só o entusiasmo inicial não é suficiente para sustentar a mudança. A expectativa distorcida, ela transforma o que deveria ser uma jornada de aprendizado, de evolução, em uma corrida contra o tempo. E quando o tempo não joga a seu favor, a sensação de fracasso aparece. Tem que apreciar a jornada, não é sobre a linha de chegada. Isso também explica o porquê de você não conseguir manter as promessas do ano novo. Entra janeiro, se sente cheio de esperança. Listas e mais listas. Tudo que vai ser feito de diferente esse ano. Mas por você não saber gerenciar essas expectativas, conforme os meses passam e os resultados não vêm da forma ou na velocidade que você imaginou, a motivação vai, murchando. E aí, sem perceber, você volta aos mesmos padrões, aos mesmos lugares, às mesmas frustrações. Aí chega uma hora que ao invés de você fazer alguma coisa, você fala assim, ano que vem, você fica nesse ciclo. Você pode até falar agora, Jess, mas eu tenho expectativa alta sim. Eu quero o melhor que o mundo tem a me oferecer, mulher. O problema é que a expectativa imediatista não é apenas um problema prático. Ela afeta profundamente nossas emoções, nosso espírito e até a maneira como a gente se relaciona com o universo. Quando a gente fala sobre lei da atração, essa expectativa imediatista cria um campo energético de resistência. Ao focarmos tanto no porquê ainda não aconteceu, enviamos ao universo uma mensagem de dúvida e de carência, de escassez. Essa energia bloqueia a fluidez e impede que as oportunidades se manifestem no tempo certo. Você fica até cega, você não consegue enxergar quando aparece uma oportunidade. Porque você está ansiosa. Então não é sobre você esperar menos a vida. É sobre você desenvolver uma inteligência emocional para entender o verdadeiro processo da vida. E agora talvez venha o problema mais desafiador, que essa expectativa imediatista é responsável por nos desconectar do propósito maior das coisas. A gente se esquece
de que estamos aqui nesse mundo para algo muito maior do que apenas alcançar esses resultados rápidos. É sim, a gente pode ter tudo, dinheiro, carro, família, tudo, tudo. Mas isso é só coisas para fazer com que a gente se sinta mais feliz para alcançar o que a gente precisa. Estamos aqui para aprender e evoluir. E não sou eu que estou falando, essa verdade está presente em praticamente todas as religiões, todas as filosofias, todos os ensinamentos espirituais. A Bíblia, por exemplo, fala em Eclesiastes 3 que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Isso significa que cada coisa tem seu momento. E a paciência em esperar pelo tempo certo é parte do nosso crescimento. A Bíblia também reforça essa ideia lá em Mateus 6. Quando Jesus nos ensina sobre a paciência e a fé, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Isso é um chamado para confiar no processo, para entender que as dificuldades fazem parte da nossa jornada de crescimento. A espiritualidade, como um todo, também fala sobre enxergar os desafios não como barreiras, mas como lições. E falando de lições, você já percebeu como a vida nos dá lições que precisamos? Só que não são as lições que a gente normalmente quer. Quando a gente pede força para Deus, Ele não nos dá força como se fosse um presente embrulhado, tipo Sansão, agora tem força. Ele nos coloca em situações que exigem que a gente desenvolva essa força. Quando a gente pede dinheiro e prosperidade, é a mesma coisa. Como é que Ele nos dá? Nos dando oportunidades de enfrentar desafios que nos ensinam a administrar e criar oportunidades. Quando a gente pede amor, muitas vezes surgem situações em nossa vida onde nós somos convidados a amar e a curar as nossas próprias feridas primeiro. Aquele relacionamento que não deu certo, aquela pessoa que não te quis, é só para ensinar você a se amar primeiro. Às vezes, quando pedimos amor, pode até acontecer de entrar uma pessoa machucada em nossa vida. Totalmente o oposto que nós queremos. Mas isso nada mais é do que Deus nos ensinando a amar. Se queremos amor, precisamos ser amor. Deus vai te ouvir. Deus sempre ouve. Mas às vezes responde de um jeito que a gente não entende imediatamente. Pode parecer que Ele está distante. Ou até que não está atendendo os nossos pedidos. Só que, na verdade, Ele está preparando você antes de entregar exatamente o que você pediu. E é isso. E por que Ele faz isso, Jess? Por que Ele só não dá pra gente aquilo que a gente quer? Quero que você pare e reflita. Se o relacionamento dos seus sonhos aparecesse hoje, você realmente estaria preparada para ele? De verdade? Você teria a maturidade emocional para cuidar desse amor de verdade? Ou acabaria sabotando tudo por causa dos seus traumas antigos? E se você agora, nesse momento, recebesse 50 milhões do nada na sua conta, o que você faria? Você estaria realmente preparada para lidar? Saberia administrar todo esse dinheiro? Ou acabaria gastando tudo, tomando decisões impulsivas? Que nem as pessoas seguindo loteria, que dá 2 anos você não tem mais nada. A verdade é que nem sempre a gente está preparado para receber as bênçãos que a gente tanto pede para Deus. E aí Deus e o universo, Ele tenta nos preparar para aquilo que a gente está pedindo. Só que muitas vezes essa preparação, ela exige paciência. E a expectativa imediatista nos faz ignorar isso. Ela nos faz querer pular etapas. Nos faz desprezar os pequenos desafios que, na verdade, estão nos moldando para algo maior e não nos machucando. Pensa comigo. Quantos sonhos ou projetos você abandonou porque os primeiros resultados não foram o que esperava? Quantas vezes parou no meio do caminho porque ficou difícil demais ou parecia não ter saída? Talvez você não tenha desistido por falta de potencial. Só que talvez porque a expectativa imediatista te fez acreditar que estava no caminho errado, quando na verdade era apenas Deus te preparando para o caminho certo. Então hoje eu quero que você reflita sobre algo. O que você tem esperado que aconteça no seu tempo, mas que ainda não está pronto para se manifestar. Pensa nos seus sonhos, nos seus planos. Talvez o que parece um atraso seja na verdade uma preparação, só que você está aí reclamando o tempo todo disso. Talvez aquilo que você sente que está demorando seja a vida te dando o tempo necessário para crescer e se alinhar ao que você deseja. Lembre-se de uma coisa. O universo responde não apenas ao que pedimos, mas ao que estamos prontas para receber. A expectativa imediatista pode nos roubar essa prontidão. Mas quando mudamos a perspectiva, ela se torna uma oportunidade de crescimento.
A jornada não é sobre o destino, é sobre quem você se torna ao longo do caminho. E essa transformação, embora não aconteça no ritmo que imaginamos, sempre acontece no tempo certo, ok? Agora vamos para a trava 5, que é o ciclo de sabotagem pela comparação. Até agora a gente falou sobre a importância de tomar decisões, desafiar crenças, se reconectar com a sua essência e ajustar suas expectativas. Mas talvez uma das travas mais insidiosas e difíceis de identificar seja o ciclo de sabotagem pela comparação, que é aquele hábito de olhar para os lados, medir sua vida, suas conquistas, sua jornada, pelo que você acaba vendo ali na vida dos outros. Talvez você tenha percebido que essa trava é a última das 5, por um motivo muito específico. Ela se alimenta das outras 4 travas anteriores. É como o ponto final de um ciclo que mantém você presa ali, incapaz de avançar. Porque ela te faz acreditar que mesmo que você mude, nunca será suficiente. Então, agora eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você olhou para a vida de alguém, para o sucesso de outra pessoa, e sentiu que você estava atrasada? Que por mais que se esforçasse, nunca chegaria lá. Esse é o ciclo da comparação. Ela não apenas nos rouba a energia e a motivação, mas também distorce a percepção que você tem de si mesma e da sua jornada. A comparação, ela surge como uma resposta automática. É algo que a gente aprende desde cedo, seja na escola, onde as notas eram comparadas, seja em casa, onde os irmãos e os primos eram modelos para medir o que era bom ou não. E em um mundo onde as redes sociais expõem apenas o melhor da vida alheia, a comparação se torna inevitável. O cérebro, buscando proteger você, começa a criar justificativas. Ela conseguiu porque tem sorte, você fala de todo mundo, né? Ela tem mais oportunidade do que eu, por isso que ela conseguiu. Ou até coisas como, ela tem algo que eu nunca vou ter. Ela tem a família dela, por isso que ela conseguiu. Essas frases te soam familiares? Elas são defesas do seu inconsciente para lidar com a sensação de insuficiência. Só que, ao invés de ajudar, essas justificativas te paralisam. E sabe o que é o pior? A comparação raramente é justa. Você está vendo apenas o palco dos outros, sem saber o que acontece nos bastidores. Está medindo a sua vida real contra a versão editada da vida de outras pessoas. É como se comparar com uma capa de revista inalcançável e distorcida. Quando você entra no ciclo da comparação, a vida dos outros vira o seu padrão. Você começa a agir não pelo que deseja, mas não pelo que faz sentido para você. Só que para alcançar algo que você viu no outro. E você nem sabe se ele tá fazendo o que ele quer, porque às vezes ele tá naquele problema lá atrás. É como correr uma maratona olhando para o corredor ao lado, em vez de focar no seu próprio caminho. Isso te distrai, consome sua energia, te faz perder de vista o que realmente importa, te faz tropeçar e cair no meio do caminho. Um dos maiores problemas dessa trava é a crença de que existe um único caminho certo e um único palco. Ao se comparar, você internaliza a ideia de que precisa seguir o mesmo roteiro para ter sucesso. Só que, na verdade, cada jornada é o que única, gente. O que funciona para a pessoa pode não funcionar para você. Porque as suas experiências, seus desafios, seus recursos são diferentes. E mais do que isso, aquilo que você quer não é o que a outra pessoa quer. E sabe o que é o mais irônico? Muitas vezes quem você admira está também se comparando com outra pessoa. Há um ciclo interminável, onde todos estão tentando alcançar um padrão que na verdade não existe e nunca existirá. Eu coloquei essa trava por último porque, mesmo que você supere as outras, a comparação pode te puxar de volta. Você pode tomar decisões, desafiar a crença, reconectar-se com a sua essência, ajustar suas expectativas. Mas se você continuar medindo o seu progresso pelo sucesso alheio, você vai sentir que nunca é suficiente. E talvez agora você se pergunte, mas Jessie, é possível não se comparar? E olha, eu não vou mentir pra você. A gente vive num mundo que praticamente nos obriga a isso. Mas aqui tá o ponto. Você pode mudar a forma como reage a essas comparações. E o primeiro passo é perceber o quanto elas te afastam da sua essência e do propósito que Deus tem pra você. A comparação é um ladrão de alegria. Ela te rouba o prazer de viver sua própria jornada. Ela rouba o desejo de viver no seu próprio ritmo, de aprender com o seu próprio caminho, de reconhecer com a sua própria essência, de, enfim, tomar as suas próprias decisões. Ela faz você
esquecer de reconhecer o seu valor, as suas conquistas e o potencial incrível que existe em você, já está aí dentro. Ela faz você olhar para os lados ao invés de você olhar para dentro. E ela te distancia de você mesmo. A sua caminhada é sua. Seu tempo é único. E enquanto você olha para os lados, perde a chance de valorizar tudo que você já conquistou e tudo que ainda vai conquistar. E como que isso interfere na sua conexão com Deus e com o universo? Mais uma vez falando, Deus te fez única. E o universo, ele não está pedindo para você ser igual a ninguém. Ele só quer que você seja quem você realmente é. Você não precisa seguir o caminho de outra pessoa para chegar onde deseja. Porque cada jornada é única. E cada passo que você dá é válido e importante, porque é seu. Tem uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, que é em Gálatas 6. Lá está escrito assim, ó. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Essa passagem faz com que a gente se lembre que cada um de nós tem uma jornada. E não faz sentido medir nossa caminhada pela dos outros. Quanto mais você tenta seguir caminhos que não são seus, mais você acaba se afastando do que de fato é para ser seu. Percebe como essa trava, de certa forma, está alinhada com as travas anteriores? Percebe como todas as travas que citei até aqui são diretamente responsáveis por te atrapalhar na sua busca pela prosperidade? Quando você entende e enfrenta essas barreiras, você começa a criar espaço para uma vida alinhada com quem você realmente é. A comparação, ela pode ter roubado sua paz até aqui, mas hoje você tem a chance de escolher um caminho diferente. Um caminho que honra a sua essência, honra as suas conquistas e a sua jornada. E assim, com essa mensagem, a gente encerra a aula 1 dessa jornada transformadora, onde desvendamos as 5 travas invisíveis que silenciosamente estão te mantendo presa nos mesmos padrões há tantos anos. As mesmas dores e aquela sensação de estar patinando sem sair do lugar. Você viu que a trava 1 faz o quê? É a trava cognitiva da decisão. Ela faz com que você hesite, que você adie mudanças que poderiam transformar a sua vida. Aí você também viu como a trava 2, que são as crenças silenciosas, cria uma muralha invisível entre você e os seus sonhos. E muitas vezes você não percebe. Entendeu também que na trava 3, que é a validação externa, ela te desconecta da sua essência ao tentar agradar e corresponder às expectativas dos outros. Na trava 4, você viu que a expectativa distorcida sabota seus planos a fazer com que você desista diante dos primeiros desafios. E aí viu na trava 5, que é o ciclo de comparação, como que ele rouba sua energia e seu foco, impedindo que você aprenda a valorizar a sua própria jornada. E aí agora que a gente chegou no fim, talvez você esteja sentindo um misto de alívio, porque você finalmente entendeu o que te trava, só que ao mesmo tempo tem uma curiosidade, aquela curiosidade intensa. Você tá falando assim, tá bom, Jess, mas mulher, como é que eu resolvo isso? Jogou essa batata aqui no meu colo e agora você vai resolver como? É aí que a transformação começa de verdade, amanhã, às 20 horas. A gente vai falar sobre um método que foi responsável por destravar a minha vida e a vida de tantas outras mulheres. Eu vou te mostrar um passo a passo prático e poderoso. E ele é desenhado para te ajudar a superar essas travas e começar a construir a vida que você realmente merece. Esse método, ele é diferente de tudo que você já tentou antes. Porque ele é uma combinação de aprendizado e de transformação e de reconexão com a sua essência e é algo que ninguém te ensinou dessa forma. E esse método será a base para você transformar as suas dores em força e os seus sonhos em realidade. Então, antes de encerrarmos, eu vou deixar uma tarefa de casa para você, que é uma tarefa muito especial. Eu quero que você reflita sobre algo na sua vida que você tem carregado, que você tem hoje, que já não faz sentido levar para 2025. Pode ser uma crença, pode ser um hábito que te prende, ou até mesmo um relacionamento que não te faz bem. Eu quero que você pense nisso, compartilhe essa reflexão no nosso grupo de WhatsApp. Divida o que essa aula despertou em você e o que você decidiu deixar para trás. Eu também vou colocar lá o que eu decidi deixar para trás. A sua experiência, ela pode ser uma inspiração poderosa para outras mulheres que estão nessa mesma jornada que você. Se você por acaso ainda não está no grupo, clique aqui no botão abaixo ou acesse o link da bio do meu Instagram, porque eu estarei lá acompanhando cada comentário com muito amor, com muito carinho e conversando com vocês também, tá? Quero agradecer
por estarem comigo hoje e por se permitirem essa reflexão. Hoje foi apenas o início, mas esse primeiro olhar para dentro já é uma transformação por si só. A cada passo que a gente dá juntas, você vai perceber que 2025 não precisa ser só mais um ano que passa. Ele pode ser o ano em que tudo finalmente muda, em que você toma as rédeas da sua vida de uma vez por todas. Mas para que essa transformação aconteça, é necessário, obviamente, um compromisso verdadeiro. Um comprometimento com você mesma. E se essa jornada está te transformando, compartilhe com alguém especial. Envie um link para aquela pessoa que você, sente que também precisa ouvir essas palavras. Porque, afinal de contas, a mudança ela começa com uma decisão, mas ela se multiplica quando a gente divide com quem a gente ama. Então, a senha de hoje dessa aula é decisão. Anota essa palavra, guarde com você e lembre-se que cada passo que damos aqui é uma escolha consciente rumo ao seu melhor ano. E se você se identificou, eu quero que você compartilhe com alguém que está passando por uma situação parecida e precisa acompanhar essa jornada junto com você. Então envia o link para ela, certo? Eu te espero amanhã às 20 horas para darmos o próximo passo. Essa jornada agora está só começando e o que vem a seguir pode ser o que você precisa para finalmente mudar a sua vida. Amanhã tudo vai começar a fazer sentido. Então não perca essa oportunidade de transformar 2025 no melhor ano da sua vida.